Quero ser servo como tu és serva. Quero dizer meu sim, a exemplo do teu sim. Bem-aventurada, mãe do meu Senhor, Virgem do silêncio, de grande esplendor. Maria, sou pequeno, mas minha fé tua é, porque fui justificado por Jesus de Nazaré. Morreu na cruz por nós, destruindo todo o mal. E nos pés daquela cruz, Maria foi o grande sinal, sinal de fé e de amor, de entrega ao Senhor. Maria acreditou que ali nada se acabou. Foi onde tudo começou. Quero ser servo como tu és serva. Quero dizer meu sim, a exemplo do teu sim. Bem-aventurada, mãe do meu Senhor, Virgem do silêncio, de grande esplendor. Maria, sou pequeno, mas minha fé tua é, porque fui justificado por Jesus de Nazaré. Morreu na cruz por nós, destruindo todo o mal. E nos pés daquela cruz, Maria foi o grande sinal, sinal de fé e de amor, de entrega ao Senhor. Maria acreditou que ali nada se acabou. Foi onde tudo começou. Morreu na cruz por nós, destruindo todo o mal. E nos pés daquela cruz, Maria foi o grande sinal, sinal de fé e de amor, de entrega ao Senhor. Maria acreditou que ali nada se acabou. Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. Amém. Olha só, eu já estive em Nazaré, lá em Israel, muitas vezes, né? Nazaré, na época de Jesus, era um vilarejo, né? Vamos chamar de cidade. Cidade é hoje.
mas era um vilarejo de 400 habitantes apenas, só 400 habitantes. Esse vilarejo não tinha mais do que 500 metros entre o começo e o finalzinho do vilarejo. Ali, Santa Ana, São Joaquim, né, criaram, digamos assim, após os 12, 13, 14 anos, Nossa Senhora. Ali ela foi se preparando, até quando realmente foi recebida por José. E toda a história você e eu conhecemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é um programa dedicado aos avós. Né? Então, você que é vovô, você que é vovó, e vovô novo, vovó nova, né? Hoje, graças a Deus, nós temos aí muitos avós novos. Eu fui avô com 50 anos. 50 anos, eu já sabia que a minha nora estava grávida. Então, hoje eu brinco, tenho disposição, né? Vou ao parque, enfim, brinco mesmo, passeio, ando de bicicleta com as minhas netas. E a minha esposa, então, meu Deus do céu, quando as minhas netas chegam em casa, esquece a Neia, agora é delas. Então, a você que é avô, a você que é avó, parabéns, viu? Parabéns. E a ascensão de um avô, de uma avó sobre uma netinha, um netinho, é muito grande. Né? Muitas coisas nós vamos aprender com os avós, não é nem com os pais. Não é nem com os pais, é com os avós e com as avós. Eu sei disso porque os meus filhos, né, hoje meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra, já estão na eternidade. Eu tenho filhos de 34 anos, de 30 anos e de 29 anos. É interessante quando eles param para conversar, e eu fico observando como eles falam entre eles do meu pai, da minha mãe, do meu sogro e da minha sogra. Como eles amam recordar os tempos que os avós estavam vivos. É muito legal. Então, você que é avô, você que é avó, parabéns. Deus abençoe vocês. É uma dádiva muito grande de Deus. Então, o programa de hoje é dedicado a vocês. É uma homenagem a vocês. E continue sendo assim, né? Sendo avô de verdade. A gente brinca, né? O pai educa, o avô estraga. Ou então, o avô brinca e devolve. É tudo isso, tá? Mas, principalmente, existem coisas que só o avô e a avó, com um jeito de pai e de mãe com mais açúcar, vai poder ensinar. Né? Tem muita coisa que nós, quando pais, não faça isso, não coma tudo isso, tem que comer agora, não pode comer agora, vai dormir, tem que acordar. O avô e a avó, que já educaram seus próprios filhos, deixa comer, deixa dormir um pouquinho mais tarde, deixa, entendeu? Porque releva. Esse balanço é muito importante, porque se nota aí carinho, não é contradição, é carinho, é amor, com uma dose a mais de açúcar. Isso para o neto, para a neta, é muito bom. Então, beijo para você, vovô, beijo para você, vovó, sinta-se abençoado, tá bom? Por ser avô, por ser avó. Sheila, vamos lá. Bom, vamos lá. A primeira batalha foi essa, como é que fala? Da intoxicação. Mas você também descobriu um câncer. Sim. Né? E esse câncer foi muito sério na sua vida, né? Sim. E de novo eu digo, seu marido é um herói também, viu? Ele é. Por isso que eu o chamo de meu José. É verdade. Que bacana, viu? Ele suportou tudo. Eu falo que não seria qualquer um que suportaria o que ele suportou comigo. Esteve ao meu lado o tempo todo e sempre dizia: eu estou aqui, fica tranquilo, você vai vencer, nós vamos vencer. E em alguns momentos de dor, ele dizia para mim, falava que a maior dor dele é me ver sofrendo, com dor, passando por toda aquela situação e não poder tirar um pouco do que eu sentia para ele, para me ajudar, para dividir o sofrimento, a dor. Seu câncer foi nos ossos? Sim. Um ano depois que eu tive essa intoxicação, que eu estava naquela situação, né, muito medicamento, sem saber se eu ia voltar a cantar ou não. Como eu dizia antes do intervalo, que o meu médico me ajudou, me deu a medicação. Ele me fez o exame, né, a videolaringoscopia, e ele disse para mim: suas cordas vocais estão intactas, Deus tem um plano para a tua vida. E aquilo foi a segunda pessoa em pouco tempo na minha vida que disse: Deus tem um plano. O médico que falou: agradece a Deus que, né, você está vivo, e esse doutor Renato, Deus tem um plano para a tua vida. Voltei a cantar, voltei a servir na Santa Missa, todo domingo eu estava servindo,
E comecei a voltar a uma vida de normalidade, né? Retomando, a saúde voltando, né? A esperança mais uma vez brotando no coração e sentindo que tinha passado. Há exato 1 ano depois do dia que eu quase morri com a intoxicação, eu fui fazer uns exames, que eu já tinha sido diagnosticada antes de tudo isso com fibromialgia. Eu fui fazer uns exames porque eu sentia muita dor nas mãos, nos antebraços. E nesse exame foi diagnosticado que eu estava com uma neoplasia maligna dos ossos e das articulações e cartilagens, de células gigantes e claras. Um câncer ósseo maligno. É que eu digo toda a nomenclatura, que eu falo assim, eu preciso conhecer o nome do meu inimigo, que esse foi o meu inimigo. E nesse momento, Dunga, eu falo assim, eu entendo o que as pessoas sentem. Quando você conversa com alguém e a pessoa fala que não tem mais esperança, abriu-se um buraco e eu caí. Eu falei, como, Senhor? Eu te escolhi não, o Senhor me escolheu, eu escolhi doar a minha vida totalmente para o Senhor, doando a minha voz sem compreender, aprendendo a caminhar, caminhando, aprendendo a ser católica no dia a dia. Há 1 ano atrás eu quase morri e eu continuei firme. O Senhor preservou a minha voz e por que agora um câncer? E eu lembro que eu amanheci um dia em casa e eu muito revoltada com tudo, porque isso é normal, eu não critico quem se revolta. Eu lembro meu esposo, antes de ir para o serviço, eu conversei com ele, eu falei assim, eu não entendo. E hoje Deus tem que me explicar o porquê eu. E eu passei um dia chorando, um dia questionando, perguntando. Quando foi chegando no final do dia, eu já estava rezando e conversando com o Senhor de forma diferente. Quando ele chegou do serviço, ele disse, está mais calma? Eu falei, sim. Eu iniciei o dia perguntando por que eu. Só que hoje eu termino o dia com o que o Senhor colocou no meu coração. Por que não eu? Por que não eu? Eu não tomei posse da enfermidade. Eu aceitei que aquele era um processo que eu tinha que passar. Segura um pouquinho aí. Segura, porque essa sua frase é forte. Né? Eu não aceitei o câncer, mas eu entendi que Deus poderia me permitir passar por tudo isso para algo mais. Calma aí. Vamos ler as mensagens da semana passada? Porque são esses testemunhos que fazem com que a pessoa que está em casa escreva para nós. Olha Amém. Só, a Suelen Basílio Rodrigues Vieira, aqui de São Paulo, capital. Quero muito participar desse programa lindo, que me faz tão bem toda vez que assisto de casa. Quero muito participar, então vem para cá, entra para nós, entra aí no nosso site aí, da Rede Vida, e você pode vir fazer parte da plateia virtual. De vez em quando a gente tem uma galera aqui com a gente, tá bom? Então um abraço para você, Suelen Basílio Rodrigues Vieira, que é paulistana. Tem mais aqui, a Priscila Rézio Coquim Constante, também aqui de São Paulo. Agradeço muito pela acolhida de todos da Rede Vida, e especialmente sua, Dunga. Obrigado, sou sua fã. Gratidão a Deus pela sua vida, que São Bento interceda sempre por você. Ô Priscila, a Priscila, ela veio com a mãe, com uma amiga, e participou também aqui da plateia virtual, foi muito legal, né? Ela veio aqui, ela, se não me engano, é lá do Itaquera, isso mesmo, lá de Itaquera, onde ela é vizinha, inclusive, do campo do Corinthians, o meu time, tá bom? Então, um abraço, Priscila. E também agora aqui a Andressa e Taquinho, a Andressa e o Taquinho, de Matozinhos, Minas Gerais. Programa Acredite, abençoado. Obrigado, Andressa, bacana demais. Manda seus recadinhos para nós e onde você é, que é importante a gente poder trocar ideia. Antes da gente continuar aqui, o professor Felipe Santos hoje não veio ao programa aqui no estúdio, mas ele preparou para nós uma baita de uma aula, mais um café, bolinho e teologia. Vamos ver o que ele preparou para a gente. Roda aí, vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei se você está assistindo agora, nesta noite maravilhosa, o programa Acredite, aqui na nossa Rede Vida, ou sei lá, se você está assistindo pelo YouTube, depois que passou aqui o programa, né? Não sei se você está assistindo aí do seu tablet, do seu celular, enfim, o que importa é que você está conosco. O que importa é esse seu carinho com essa família maravilhosa da Rede Vida. E eu agradeço aí toda a sua credibilidade. Que bom que você está aqui conosco. E hoje o tema do Café Bolinho Teologia é uma pergunta. Que tipo de pedra você é?
Interessante essa pergunta, né? Porque é o seguinte, gente. Nós olhamos aqui, neste livro, quero mostrar aqui para vocês, né? A coleção da patrística. Esse aqui é o número 1 desta coleção. E aí o que acontece? Nós temos aqui diversos documentos muito importantes sobre o início da igreja, né? É interessante que nós vemos aqui a evolução da igreja, a evolução dos argumentos, a expansão dessa mentalidade do cristianismo, quando ele vai chegar a diversos lugares, né, muito além dos domínios ali de Israel. E é interessante, né, eu tenho esse costume de fazer esses marca-páginas assim, né, nos meus livros, falando aqui sobre os determinados autores, né, lugares importantes que chegaram determinadas cartas ou foram determinados líderes lá pregar, levar a palavra do Evangelho. E é interessante quando nós falamos aqui, né, um dos citados nesta obra aqui, esse cara aqui, Hermas, ele tem uma obra muito famosa que se chama O Pastor, né? E é interessante que esse Hermas, tudo leva a crer, né, diversos historiadores falam que ele é um dos colaboradores de Paulo, citado lá na carta de Paulo aos Romanos, né? Mais específico ali, capítulo 16, versículo 14, né? Nós temos ali uma menção a ele. E por que eu provoco assim, né? Qual pedra você é? Porque é interessante que ao longo, né, das visões que esse Hermas ele tem a graça de ter, uma dessas visões é a construção de uma torre. E é interessante que ele vai dizendo que existem pessoas que estão supervisionando a construção dessa torre. Existem pedras que vêm de lugares diferentes, que passam por processos diferentes para poder fazer parte dessa construção. E ao longo do tempo em que ele contempla essa torre, ele vai perguntando, né, ao seu anjo, né, a um anjo que está com ele, o significado das coisas. E é interessante que em determinado momento daquela visão, o anjo fala que aquelas pedras, né, elas são como pessoas, como grupos de pessoas que fazem parte da igreja, que é esta torre. Então nós temos pedras ali de todos os lugares, de diversas cores, de diversos tamanhos, diversas formas de serem lapidadas para fazer parte dessa torre. Existe uma diferença muito grande, como se fossem de camadas, né? Desde a base até o ponto mais alto. E é interessante que ao longo dessa visão, a torre não está completa, né? Ele diz, né, o seu anjo, né, começa a explicar essas diferentes pedras que nós vamos entrar agora, né, e fala da conclusão dessa obra. O que é que vai acontecer quando essa torre estiver completa, né? É um tema para um próximo vídeo. Mas é interessante que ele diz o seguinte: essas torres, essas pedras que compõem essa torre, parte delas simbolizam ali os apóstolos, parte delas simbolizam os primeiros padres, os primeiros bispos, parte delas simbolizam os leigos, parte dessas pedras simbolizam pessoas que vêm de lugares distantes, né? E que vão fazer parte desta torre, desta construção maravilhosa. Nós temos os anjos que trabalham ali, né, para o auxílio da construção desta torre. Nós temos, né, essa torre como o símbolo, né, a personificação, né, da igreja, que é construída, é ordenada, é organizada por uma força espiritual, por uma força superior, mas é composta de coisas materiais, né? Nós fazemos parte da igreja. E é interessante que muitas vezes nós temos isso, né? Ler este livro aqui me levou a pensar: o que eu faço? Qual é o meu lugar na igreja? Qual é a minha função na igreja? A minha função se resume a ir assistir a missa e voltar para casa?
a confessar quando pesa a consciência e fala, nossa, agora realmente, passei do limite, acho que eu estou precisando confessar, né? Eu acho que, sei lá, 5 anos longe da confissão, acho que está na hora. Algo assim. Mas isso me fez pensar, né, o quanto nós fazemos parte da igreja. Nós não devemos pensar que a igreja é como se fosse um mercado que nós vamos quando precisa, ou porque você tem que ir lá porque a sua despensa, o que você tem em casa não te torna autossuficiente, você precisa ir lá e voltar. Não, nós precisamos fazer parte disso, nós precisamos nos sentir parte daquilo, né? É como se fosse a nossa casa, é como se fosse a nossa vida. Ali nós exercemos os nossos talentos. Olha que bonito, essa equipe maravilhosa do programa. Nós temos aí o meu pai, que desde antes de eu nascer já se dedica à atividade missionária, já canta, já prega. O Rinaldo, que acompanha ele antes de eu nascer e já estão nessa vida missionária. Nós vemos toda a equipe que às vezes quem está em casa não tem noção do quão grande, né? De quantos profissionais são necessários para que a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, chegue na casa de vocês, né? Temos aí os câmeras que estão colocando o seu serviço, colocando o seu talento, né, a serviço da evangelização. Temos os produtores, os diretores, temos a galera que vai atrás de convidados, resolve os problemas técnicos ali, tem o pessoal da mesa de som, enfim, um tanto de coisa. Olha quantas pedrinhas nós temos aqui só neste programa, que fazem parte desta grande, majestosa torre. Então eu queria que no Café Bolinho de hoje você pensasse, né? Que tipo de pedra eu sou? Quem sou eu? Qual é a minha pedrinha nesta construção maravilhosa, nessa torre forte que foi feita para salvar, santificar a nossa civilização? Onde eu me encaixo aí? Então, fica a dica desse livro maravilhoso para você ler. Tem outros personagens da história da igreja aqui, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e, né, na sequência, vem a obra O Pastor, né, de Hermas. E, entre outros aqui, né, termina aqui com a carta de Barnabé, Pápias e Didaquê, que é um dos primeiros documentos ali de catequese, podemos dizer assim, da igreja. Mas é isso, que você possa refletir e rezar, pensar e se encaixar nesta torre maravilhosa que nós entendemos que é a igreja. Que Deus te abençoe, continuem aí com o programa, até semana que vem. Tchau, tchau! Valeu, Felipe! Café, Bolinho e Teologia, que legal! É sempre bom a gente ter amor pela palavra de Deus. Aliás, a maior parte das minhas canções são passagens bíblicas, como essa. Bom, escuta aí, é para você. Nem todos os maus momentos da minha vida foram o bastante, não me levaram ao fracasso, mas não posso negar que nesses momentos eu pude entender quem sou e como estou. Como ovelha ferida e sem pastor voltei, como filho pródigo, errante eu me comparei. Senhor, errei, consciência tomei, a uns cheguei, caminho encontrei, e no seu amor eu sei, eu seguirei.